A Ordem dos Advogados pede ao Ministério da Justiça medidas urgentes que cautelem o funcionamento do sistema judicial nas comarcas afetadas pela Depressão Christine. Face ao mau tempo e ao estado de calamidade decretado pelo Governo, a Ordem dos Advogados defende que esta é uma situação excepcional que exige uma resposta excepcional no plano da Justiça. Entre as medidas pedidas pela Ordem dos Advogados está a suspensão e gestão de prazos processuais. Os advogados também pedem a definição de regimes de funcionamento mínimo dos tribunais e que sejam estabelecidos canais alternativos para a entrega de peças urgentes e indicação de contactos de contingência em caso de encerramento físico dos tribunais. Tem comigo nesta informação privilegiada João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados. Senhor bastonário, boa noite. Muito obrigado, João, pela disponibilidade. Bom, para além destas medidas, a Ordem dos Advogados sugere também a criação de um sistema de apoio judicial, uma espécie de advogados oficiosos permanentes para ajudar, acima de tudo, as vítimas desta tempestade. No fundo, o que nós pedimos relativamente a esse plano é um plano de emergência jurídica, quase um Ciresp jurídico, mas que funciona ao contrário do outro. O que nós queríamos, que funcione bem. Mas o que nós queríamos mesmo, e achamos que eu tenho poucos meses de mandato, 8 meses ou 9, e já tivemos os fogos, que estes são últimos fogos de 2025, os últimos fogos, onde foi criado uma bolsa em articulação com o Governo e com a Associação Nacional de Municípios. E o que nós achamos é que isto já não é algo esporádico. Fogos sabemos que é todos os anos. Infelizmente, este tipo de calamidades também parece, por causa das condições climatéricas estarem a mudar, também se vai repetindo, esperemos que não com esta violência, e era importante ter um plano que, em caso de emergência, permitisse que todos soubessem o que têm que fazer e conseguissem logo colocar no terreno todos os meios, que é uma coisa que não existe. Ou seja, o que nós assistimos neste momento é que cada uma destas calamidades não tem um apoio jurídico previsto. E nós achamos que isto é tão grave. Devia haver essa bolsa com caráter de permanente para que sempre que surgir uma calamidade, a resposta surja de uma forma imediata. É, mais do que isso, devia haver os canais estabelecidos, ou seja, por exemplo, a Ordem saber o que fazer, a Associação de Municípios também e o Governo também, para que se colocasse logo em funcionamento, porque depois naturalmente as pessoas vão inscrever-se, creio, sem dificuldade, porque repare, o que é importante é ir ter com as pessoas. Nós sabemos que há pessoas, que há empresários que estão completamente desesperados. Claro. E sem qualquer tipo de apoio, seja das freguesias, seja das câmaras municipais, e mais, ainda temos a questão que eles têm que documentar todos os danos, têm que tirar o maior número possível de fotografias para que façam as participações convenientemente. E isso é importante que se leiam as apólices, se veja o que está coberto e o que não está coberto, porque o que o Estado promete é um apoio para além dos seguros e só quando os seguros não cobrirem. Portanto, inserido no estado de calamidade que foi decretado pelo Governo, não é? Foi decretado pelo Governo. Essa explicação é extremamente importante, não é? Enfim, para as milhares de vítimas desta tempestade. Portanto, o estado de calamidade só funciona de uma forma supletiva, não é? Substitui-se aos seguros caso as coisas eventualmente não funcionem. Exatamente. Caso os seguros não cubram danos com automóveis, com empresas, com casas, é que aparece o Estado. E, principalmente, é muito importante que as pessoas conheçam a sua apólice para saberem o que é que podem pedir ou não ao seguro para poderem, quanto mais cedo possível, ter a sua situação resolvida. Nós sabemos que os próximos dias vão ser difíceis, não vale a pena estar a mentir às pessoas, a dizer que vai tudo estar resolvido, mas é importante que as pessoas saibam os caminhos. E acho que neste momento é muito importante. Quais é que são, Sr. Bastonário, os principais conselhos que dá às vítimas desta tempestade, que, enfim, muitas delas perderam praticamente tudo o que caminharam ao longo de uma vida? Sim, e há imagens assustadoras. Sim. O conselho que eu dou, que aliás eu tenho dado também aos meus clientes, é no fundo tirar um maior número possível de fotografias, ter pessoas que vejam como as coisas estão, porque para além das fotografias é sempre importante ter testemunhas que vejam o que aconteceu e que possam reportar como é que aquilo está. Porque isso é o mais importante para o caso de haver algum litígio com as seguradoras, que infelizmente ninguém está livre disso, como diz o outro. E até ao momento o que nós sabemos, até por conhecimento pessoal, é que as participações têm sido feitas e as seguradoras não têm mãos a medir e ainda nem sequer conseguiram ir fazer as peritagens que naturalmente terão que fazer. Até por motivos óbvios, não é? Claro, ninguém consegue. Inacessibilidade até aos próprios locais. Aliás, este é um processo que à partida será moroso, não é? Infelizmente será, a menos que haja uma vontade das seguradoras
terem uma resolução rápida, que infelizmente não tem sido o caso, mas esperemos que, atendendo à circunstância especial que estamos a viver, que haja uma vontade melhor de resolver tudo mais rapidamente, porque é isso que nós entendemos que as seguradoras deveriam fazer. As seguradoras aqui deviam ser solidárias e apoiar os seus segurados nesta situação. E diminuir um bocadinho a carga burocrática na medida do possível para agilizar os processos. Claro. Sr. Bastonário, diga uma coisa. A justiça nestas comarcas mais afetadas pela tempestade corre o risco de ficar pura e simplesmente paralisada? Há tribunais destruídos, parcialmente ou completamente destruídos. A justiça corre o risco de ficar paralisada? Eu diria que corre o risco de ficar paralisada, pelo menos enquanto não houver comunicações e não for normalizada tudo o que é energia elétrica e tudo o que é comunicações por net, por telefone. E isso é um problema que nós estamos a sentir. E repare, o problema não se circunscreve para os advogados só às áreas afetadas. Porquê? Porque se eu estiver numa área afetada no meu escritório e não tiver internet, eu não consigo entregar nada em sítio nenhum. Claro. Portanto, pode falhar, por exemplo, um prazo em termos de tribunal, não é? Repare, João, uma pessoa que tem a casa em risco, tem tudo em risco à volta dela, acha que está preocupado com prazos processuais. Essa deve ser, inclusivamente, a sua menor preocupação, porque neste momento há é que defender aquilo que temos e ver o que é possível salvar. Ou seja, por uma situação excepcional, a Ordem dos Advogados defende que o Governo, neste caso o Ministério da Justiça, deve adotar medidas excepcionais para uma resposta rápida a quem precisa de justiça, do aparelho Claramente, judicial. porque repare, o que nós defendemos foi uma suspensão automática dos prazos para esses processos. Porquê? Porque caso contrário, nós vamos ter que replicar justos e impedimento em tudo o quanto é sítio e com a carga burocrática que isso implica e muitas vezes poder não ser atendido pelo magistrado, apesar de eu achar isso difícil, mas se houvesse uma suspensão automática, obviamente era mais simples, quer para os tribunais, quer para os próprios advogados, a resolução do problema. Este ofício enviado pela Ordem dos Advogados ao Ministério da Justiça foi feito hoje. Presumo que ainda não tenha tido a resposta do Ministério. Ainda não. E repare, o que nós, no fundo, também defendemos aqui, e é natural que ainda não tenha havido resposta, as coisas estão todas a acontecer ao mesmo tempo, mas o que eu gostava de salientar é que era muito importante que estas pessoas tivessem apoio, aconselhamento, porque neste momento as pessoas estão completamente... De advogados. De advogados, sim. Porque neste momento as pessoas estão completamente isoladas e nem que fosse para terem alguém que as ouvisse e as pudesse acompanhar, acho que isso era importante. Porque o que eu sinto neste momento é um desespero muito grande por não saber quando e como é que isto vai ser resolvido. E com esta ideia da Ordem de se criar aqui uma bolsa permanente de advogados judiciais para este tipo de calamidades e para outras, as pessoas poderiam recorrer a advogados e não tinham que pagar. Não? Eventualmente era isso que nós achávamos, porque achamos que isto é uma função do Estado. Achamos que o Estado é que tem que ter esta responsabilidade e nós disponibilizamos, claro, para apoiar o Estado, como sempre o fizemos e queremos fazer. Sr. Bastonário, não querendo fazer de si um comentador político, há aqui uma polémica dos últimos dias, que é se o Governo se atrasou ou não a decretar o estado de calamidade. No plano jurídico, o facto do Governo ter decretado o estado de calamidade no timing em que o fez, pode prejudicar as pessoas ou é um timing perfeitamente normal? Tecnicamente, não é uma resposta de comentário político, é uma resposta técnica. Eu diria que nestas situações, a declaração do estado de calamidade, o Governo fê-la quando entendeu o que deveria ter feito. Porque neste momento o que nós precisamos de ter é cabeça fria e ir para o terreno ver como é que podemos fazer as coisas. Porque a questão da calamidade, neste momento, e ter sido só agora, é óbvio que permite a utilização excepcional de alguns meios, etc. E se calhar, quanto mais cedo, melhor. Agora, quem faz essa avaliação é a Autoridade Nacional da Proteção Civil. Eu quero acreditar que fizeram agora, e só agora, ontem, porque entenderam que era a melhor altura. É difícil porque nós não temos a fotografia real do que se está a passar. Não, mas o que eu lhe pergunto é, em termos de eventuais indemnizações com eu creio que isso não vai ser. Isto não altera rigorosamente nada? Não altera. Porque nós já tivemos... Não é por causa de um dia a mais ou um dia a menos que as pessoas claro que não, vai prejudicar. Ficaram prejudicadas. Não, repare, nesse plano, não é? Nesse plano. Mas no plano de outras medidas, sim, mas no plano jurídico não, porque nós estamos a falar essencialmente de dois planos. Um tem a ver com a questão do complemento subsidiário para facilitar e a outra questão é da contratação pública ser mais fácil para reparar as coisas. Claro. São essencialmente estes dois planos que estão em causa. Podem sancionar ajustes diretos ao abrigo do estado de calamidade. E isso é importante para que as coisas avancem mais rapidamente. Nós já tivemos na Covid também estados de calamidade.
Mas neste momento é especificamente estes dois aspectos que estão em cima da mesa e são esses que têm que ser agora os principais para conseguirmos pôr a economia e as pessoas a viver novamente. Sr. Bastonário, boa noite, muito obrigado pela sua obrigado, presença João. aqui no Informação Obrigado. Privilegiada. Foi um gosto. Boa noite. Igualmente. Obrigado.